Bom, pessoal, nós vamos trabalhar uma questão que me foi enviada pela minha filha, que está fazendo o segundo ano do médio, que trata sobre calor, transferência de calor e tal. E a gente vai tocar em alguns pontos que são bem interessantes para essa parte, né, de termometria, calorimetria, que é a parte do calor sensível, a parte do calor latente e a transferência de calor e um balanço energético que a gente faz nessa questão da transferência de calor. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é o problema? O problema é esse daqui, ó. Considere que 5.000 calorias sejam fornecidas para 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Descreva a situação final, supondo que o calor específico do gelo seja 0,5 calorias por grama por grau Celsius e que o calor latente de fusão do gelo seja 80 calorias por grama. Bom, então a primeira coisa de uma boa resolução de questões é a gente retirar os dados de maneira correta. Então vamos lá. Quais são os dados que nós temos? Primeiro, quantidade de calor total fornecida, 5.000 calorias, ok? Nós não vamos gerar calor. Na verdade, nós vamos consumir esse calor. Por que é que nós vamos consumir esse calor? Porque, na verdade, a gente tem lá o gelo a menos 20 graus, nós vamos fornecer calor, então a tentativa é aumentar a temperatura do gelo, tá? Até chegar em 0 grau, que é o ponto de fusão, e tentar transformar esse gelo, passando, óbvio, do estado sólido, gelo, né, para a água, estado líquido. Então, a tentativa é essa. Dados sobre o gelo. Então, vamos pegar aqui. Gelo. A gente tem a massa do gelo, 100 gramas. A gente tem que a temperatura inicial do gelo é menos 20 graus Celsius. A gente tem que o calor específico do gelo é de 0,5. Opa, foi mal. 0,5 calorias por grama grau Celsius, e a gente tem que o calor latente, a gente vai chamar aqui de L, do gelo, é 80 calorias por grama. Pessoal, é importante a gente saber interpretar essas coisas, né? No sistema internacional a gente lida com quilograma e tal, não sei o quê, mas precisamos interpretar algumas coisas aqui, ó. A massa foi dada em gramas, a temperatura inicial em graus Celsius. O calor específico ele varia com grama grau Celsius, portanto, se eu colocar lá no que macete Q igual a MC delta teta, a gente já vai ter em calorias o resultado, e a gente tem o tal do calor latente. Note que o calor latente de 80 calorias por grama é o seguinte, para uma massa, ou seja, um total em gramas, eu vou ter o calor fornecido pelo gelo ou recebido pelo gelo. Então, a gente está trabalhando, aí não entra mais em questão a temperatura. Notem que nessa grandeza, calor aqui latente, a gente não tem a questão da temperatura. Ou seja, não há mudança de temperatura, né? Aí é o que a gente chama realmente, ele não está sensível, a mudança de temperatura não é sensível à troca de calor. A melhor forma que eu acho de explicar isso é através de um gráfico, esse gráfico, né? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a primeira situação aqui, que ele diz que o gelo está a menos 20 graus, então nós vamos partir disso aqui. Esse gráfico é um gráfico em que, para um determinado calor fornecido, a quantidade de energia fornecida, faz com que haja uma variação de temperatura. Quer dizer, em determinados trechos isso é bem verdade, né? Porque se a gente notar, nesse primeiro trecho, vindo desse ponto para esse ponto, eu vou ter uma temperatura saindo de menos 20 e chegando em zero. Ok? Então, para isso eu tenho um calor fornecido ao gelo. O gelo absorve calor. Agora, nesse segundo trecho, em amarelo, ele vai absorver calor, mas não vai mudar a temperatura. Por quê? Porque aqui é aquela bifásica, né? Ele tem parte sólida, parte líquida convivendo ali. Então, a 0 grau eu tenho parte do gelo sólido e parte virou água, tá bom? Para que eu faça com que tudo vire água, eu tenho que estar nessa seção verde aqui, a uma temperatura acima de 0 grau. Então, acima de 0 grau está tudo em estado líquido, ok? Agora vamos lá, pessoal. Quando eu tenho as retas ascendentes ou descendentes, nesse caso aqui, como o gelo vai ficar absorvendo calor, então as retas são sempre ascendentes, a tentativa é de elevar a temperatura, isso aqui é o tal do calor sensível,
que é dado por M calor específico vezes a variação de temperatura, ok? Já onde não há alteração da temperatura, eu tenho que a quantidade de calor é dado por massa vezes calor latente. No caso aqui, calor latente de fusão. Ok? Então, qual é o nosso objetivo? Saber em cada etapa desse processo, ou seja, na curva em vermelho, qual a quantidade de energia absorvida pelo gelo para sair de menos 20 graus Celsius e ir para zero. E na parte amarela, qual a quantidade de energia absorvida pelo gelo para se transformar em água, mesmo sendo a 0 grau. Portanto, vamos lá. Vamos pegar primeiro a curva em vermelho, ok? Então, vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. A curva em vermelho. Para essa curva em vermelho eu tenho, vou chamar de Q1, tá? Quantidade de calor absorvida na primeira etapa. MC delta θ. Então, eu tenho 100 gramas de gelo, o calor específico foi dado para a gente de 0,5. Ele saiu de uma temperatura de menos 20 e foi para zero. Então, temperatura final, menos 20. Vai ficar assim, ó. E isso aqui vai resultar em quanto? Né? 20 vezes 0,5 é 10, 10 vezes 100 é 1.000. Então, aqui, pessoal, 1.000 calorias. Ou seja, interpretando os 1.000 aqui. O gelo absorveu 1.000 calorias para sair de menos 20 graus Celsius e chegar em zero. Então, aqui eu cumpri a primeira etapa, que é vindo daqui até aqui. Ok? Lembrem, qual foi a quantidade de calor total fornecida ao gelo? Ele disse. Na questão, ele diz que o calor total é de 5.000 calorias. Observem. 1.000 eu já gastei para sair de menos 20 e chegar em zero. Portanto, eu só tenho 4.000 calorias agora. Tá. Essas 4.000 calorias que restaram para o sistema, será que consegue fazer com que o gelo vá lá para a região em verde, ou seja, se transforme em água? Bom, vamos ver. Eu vou chamar isso aqui de Q2. Q2 é ml, já que não há mudança de temperatura. A massa do gelo, toda ela, que veio lá do menos 20 graus, chegou no zero, e o calor latente de fusão é 80. Se eu multiplicar 100 por 80, isso vai dar 8.000 calorias. Ou seja, com as 5.000 que me foram entregues no início, eu não consigo fazer com que esse gelo vire água, né? Gastei 1.000 calorias nessa etapa, só sobraram 4.000 calorias. Portanto, as 4.000 calorias não são suficientes para transformar o gelo em água. Ou seja, o estado final desse corpo em gelo, ele vai estar aqui nessa curva em amarelo. Parte dele sólido, parte dele líquido, ou seja, um ponto onde existem duas fases diferentes, fase sólida e fase líquida, ok? Se a quantidade de calor que tivesse sido fornecida ao sistema não fosse de 5.000, por exemplo, fosse de 10.000, o que é que aconteceria? Bom, o que aconteceria seria o seguinte. Vamos lá. Vamos dizer que fosse 10.000. 1.000 gastei para ele ir de menos 20 a 0 grau. Mais 8.000 eu consumiria para ele sair do bifásico, ou seja, sair da curva amarela. 8.000 com 1.000 dá 9.000. Se tivesse sido fornecido 10.000, certeza que eu só teria água, porque eu já teria aumentado a temperatura de 0 grau para alguma outra temperatura que eu não vou calcular aqui. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado claro que eu tenha conseguido ajudar vocês. Ok? Valeu, um abraço para todo mundo.